Olá, meus amigos, meu nome é Bruno Klippel, professor de Direito do Trabalho aqui do Estratégia na OAB, e nesse vídeo nós vamos comentar uma questão sobre o tema férias. Sobre férias, o que nós temos que lembrar aqui para responder a essa questão da FGV que já foi cobrada no nosso exame de ordem? Nós temos que lembrar o tópico sobre faltas ao trabalho, os reflexos nas férias. Temos que lembrar de fracionamento das férias e conversão delas em pecúnia, que nós chamamos no dia a dia de venda de férias. Então vamos relembrar aqui com base nos artigos 130, 134 e 143 da CLT, esses três temas. Vamos relembrar aqui, vamos conversar sobre faltas ao trabalho e os reflexos dali decorrentes no artigo 130. Vamos falar sobre fracionamento das férias e conversão em pecúnia. Como eu falei, é a famosa venda das férias. Vamos vender férias. Então, temos a conversão em pecúnia, venda das férias. O que nós temos que lembrar aqui primeiro em relação às faltas ao trabalho? Nós temos o artigo 130 da CLT que traz uma espécie de tabela falando quando as faltas injustificadas começam a reduzir o número de dias de férias. Quanto mais eu falto, faltas injustificadas, quanto mais eu falto, menor o meu período de férias. Uma, duas, três, quatro, cinco faltas não trazem reflexos negativos. Eu mantenho os meus 30 dias de férias, mesmo que tenha uma, duas, três, quatro, cinco faltas. Agora, a partir da sexta falta, eu começo a ter uma redução do meu período de férias. Eu começo a ter 24 dias de férias. Daqui a pouco chego a 18, chego a 12, daqui a pouco, pelo artigo 130 da CLT, eu perco o direito às minhas férias. Se eu tiver mais de 32 faltas injustificadas, eu perco o meu direito de férias. Isso consta no artigo 130 da CLT. Então, até 32 faltas injustificadas, eu ainda tenho 12 dias de férias. Agora, se eu tive 33, 34 ou mais faltas, eu já perdi o direito de férias. Nem preciso, né? Já faltei tanto, mas essa é a ideia do artigo 130. Então, vou anotar aqui que se eu tiver mais de 32 faltas, eu perdi o direito de férias. Perdi as minhas férias. Isso daqui vai ser importante para a nossa questão daqui a pouquinho. E sobre fracionamento? Sobre fracionamento, nós vamos lembrar o seguinte: é até possível o fracionamento das férias. O ideal, a regra geral, é que nós tenhamos os dias corridos. Então, se eu tenho 30 dias de férias, que eu tenha 30 dias corridos para ter realmente um descanso mais efetivo. Só que, excepcionalmente, o legislador admitiu o fracionamento dessas férias, mas desde que eu tenha no máximo 2 períodos. Eu não posso ter 3, 4 períodos de férias. Não. Eu não posso pegar, por exemplo, as minhas férias de 30 dias e dividir 10, 10 e 10. Não, porque eu teria 3 períodos de férias. Eu, no máximo, tenho 2. Então, eu tenho que ter, no máximo, 2 períodos de férias. Vamos anotar isso aqui. Então, no máximo, 2 períodos, sendo que nenhum deles pode ser inferior a 10 dias. Eu não posso ter período de férias de 8 dias, 9 dias, 7 dias. Não. Eu tenho no mínimo 10 dias. É por isso que no dia a dia esse fracionamento geralmente acontece como? Ou 15 e 15, para aqueles que têm 30 dias de férias, ok? 15 e 15, 16 e 14, 17 e 13, 18 e 12, 19 e 11, 20 e 10. São ali os fracionamentos possíveis. Em todos esses exemplos, eu tenho 2 períodos no máximo e nenhum deles é inferior a 10 dias, ok? Então vamos lembrar que são no máximo 2 períodos e eu não posso ter período inferior a 10 dias. Depois, nós vamos lembrar aqui da conversão em pecúnia. Eu posso vender férias, pô, tô apertado,
precisando de dinheiro, eu posso vender férias, eu posso converter férias em pecúnia, que é dinheiro? Posso, mas eu tenho no máximo como converter 1/3. Eu converto no máximo 1/3 das minhas férias. É por isso que, para aquele camarada que tem 30 dias de férias, ele pode converter no máximo 10 dias. Ele pode vender no máximo 10 dias, porque seria 1/3 dos 30 dias. Então, posso converter no máximo 1/3, ok? Então, vamos lembrar aqui para a gente entrar na nossa questão da OAB. Eu tenho aqui, se eu faltar mais de 32 vezes durante o ano, eu perco o direito às férias. Eu posso fracionar as férias em no máximo 2 períodos e nenhum deles pode ser inferior a 10 dias. E eu posso aqui converter em pecúnia no máximo 1/3. São as informações que vocês vão ver que nós vamos aqui aplicar na questão que a FGV já cobrou no seu exame de ordem. Vamos então a ela, vamos para a nossa questão. Vamos aqui, ó. Jorge, Luiz e Pedro trabalham na mesma empresa. Então, Jorge, Luiz e Pedro trabalham na mesma empresa. Na época designada para o gozo das férias, eles foram informados pelo empregador que Jorge não teria, vamos ver, Jorge não teria direito às férias porque havia faltado injustificadamente 34 dias ao longo do período aquisitivo. Eu falei para vocês que quem falta mais de 32 vezes perde o período de férias. Ele teve 34 faltas injustificadas, então realmente não tem direito às férias, perdeu o direito às férias. Então está correto. Perfeito, aqui está correto. Luiz teria que fracionar as férias em 3 períodos de 10 dias. Aí a gente já lembra que está errado. Por quê? Pode ser no máximo 2 períodos. Então aqui, como quer fracionar em 3 períodos, está errado. Vamos anotar que o empregador está errado. Pedro deveria converter 2/3 das férias em abono pecuniário, podendo gozar de apenas 1/3 dessas em razão da necessidade de serviço. Então, ó, converter 2/3, errado. A gente pode converter no máximo 1/3, pode vender no máximo 1/3. Diante disso, assinale a afirmativa correta. Ó, a única situação correta é do Jorge. Então, B, apenas no caso de Jorge, o empregador está correto. Apenas em relação à perda das férias de Jorge, por ter faltado 34 dias, é que o empregador está correto. Ele está errado em relação aos demais empregados, porque não pode fracionar em 3 vezes, no máximo 2, não pode converter 2/3, no máximo 1/3. A única informação realmente correta, letra B, Jorge. Vamos eliminar as demais. Olha a letra A. A informação do empregador foi correta nos 3 casos, já sabemos que não. C. O empregador agiu corretamente nos casos de Jorge e de Luiz. Qual era o do Luiz? Fracionar em 3 períodos, errado. Mas não no caso de Pedro. Pedro estava errado realmente, mas o de Luiz não está correto. O empregador está errado nas 3 hipóteses, também não, porque como nós vimos aqui em cima, no caso de Jorge, ele está correto. Então, cuidado com esse tipo de questão. A FGV já cobrou várias vezes esse tipo de questão. Coloca 2, 3 empregados para você ter cuidado, analisar qual estaria correto ou não. Ok, meus amigos? Bons estudos, fiquem firmes aí na OAB. Já voltamos, um abraço.